2 Pedro, eu vou ler 2 Pedro, eu vou ler Efésios, Filipenses. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Efésios capítulo 4. Só você voltar um pouquinho, seu amigo. Versículo 7. Efésios 4, 7. Nós vamos ler do 7 ao 15. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Isso aqui é algo que a gente está discutindo um dia só disso, sobre a porção da graça que cada um tem. É segundo o texto diz, o ministério que cada um tem. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para mestres, para pastores, aliás, e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desenvolvimento do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? 1 Pedro, volta lá onde estava e anda um pouquinho só para trás. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Diga assim, crescimento para a salvação. Para a salvação. Filipenses, é bom que você vai entregando na sua Bíblia. Filipenses, está antes de Colossenses. Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, 12. Vamos ler do 12 ao 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Diz assim, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não morri em vão, nem me esforcei inutilmente. Amém? Senhor Deus, ministra a tua palavra aos nossos corações. Traga, Senhor, uma revelação poderosa nessa noite. Nós queremos ouvir a tua voz, queremos sentir, Senhor, o Senhor nos lavando pela palavra. Queremos que o Senhor venha, Senhor, derrame do
teu óleo sobre as nossas cabeças, sobre a nossa cabeça. Queremos, Senhor, que a unção do Senhor venha neste lugar, trazendo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Querida, a palavra de Deus fala em todo, principalmente no Novo Testamento, sobre a nossa evolução. Essa palavra evolução é muito questionada, porque nos remete à teoria da evolução de... Como chama o cara? Me esqueci. Darwin, né? Mas Darwin ele não leu a Bíblia. E se leu, não teve revelação de Deus para tal coisa. Não é sobre essa evolução de Darwin que a Bíblia trata, mas é numa evolução de um processo de crescimento. Toda religião, é claro que as religiões pagãs, elas têm suas bases na Bíblia para poder enganar muita gente, mas toda religião tem um processo de evolução. O espírita, por exemplo, ele vai vivendo e morrendo, vivendo e morrendo, vivendo, reencarnando, até que ele se torna um ser de luz. Já ouviu falar isso? Até que ele se torna um ser de luz e não precise mais reencarnar. A reencarnação para o espírito é uma forma dele evoluir, dele pagar o preço e crescer. Para os budistas, né, os seguidores de Siddhartha Gautama, eles acreditam que eles têm que fazer boas ações, sofrer calado as suas injúrias, as suas perseguições, e dessa forma eles vão evoluindo, crescendo naquilo que eles acreditam que é correto. É claro que eu estou falando de religião pagã. E cristã? Pastor, cristã, Jesus morreu por nós, Jesus é a nossa esperança, Jesus é aquele que nos dá uma nova vida, então eu não preciso mais de nada. Irmãos, lembra uma coisa, o diabo ele não cria absolutamente nada, o diabo não tem poder criativo, ele é copiador, ele copia, ele pega as coisas de Deus e perverte, amém? Então o diabo, ele, claro que para impregnar nessas religiões pagãs, ele pega base bíblica. A Bíblia também fala desse processo de evolução. Eu vou até parar de usar essa palavra porque pode confundir, mas o processo de crescimento. Quando a Bíblia diz crescer na graça e no conhecimento, a Bíblia fala desse processo de crescimento. Porque quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente acha que está consumado. Não preciso de mais nada. Inclusive, existe um erro gravíssimo sobre salvação. Eu li 2 textos que falam sobre a evolução da salvação. O último texto que nós lemos, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, ele diz assim: desenvolvendo a vossa salvação. Por que eu estou falando de forma errônea? Porque muitas vezes a gente acredita que a salvação é algo que Deus nos dá como algo que já está acabado. Deus me deu salvação, então agora é só eu morrer e ir para a glória. Mas o apóstolo Paulo vai falar dessa salvação sendo desenvolvida. Pastor, agora eu estou confuso, porque Jesus já não pagou o preço? Sim. Mas isso não significa que eu e você não temos que fazer nada. Nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. O diabo, querido, ele acompanha as evoluções da modernidade. Antigamente você ouvia falar: fulano desviou, ciclano desviou. Porque, irmãos, sair da igreja era sair do crescimento. Apesar de muita gente em movimentos que passaram pelo século, eles ficarem estagnados, mesmo assim, de forma mínima, provocava no cristão alguma mudança, ainda que fosse estética ou visível, mas causava uma mudança. Hoje, não causa tanta mudança assim estética. A pessoa, ela se converte, se ela não for uma pessoa muito promíscua,
ela se torna uma pessoa normal na igreja. E olha lá, se a gente não achar no meio da igreja, algumas pessoas continuam nas suas práticas, mas ela, esteticamente, visualmente falando, ela é igual, continua do mesmo jeito. Então o diabo não precisa desviar ninguém para ele ser inutilizado. Ele inutiliza a pessoa dentro da igreja. Então o diabo ele vai mudando as suas estratégias. O diabo ele não cansa, ele fica o tempo todo criando estratégia. E que jeito que ele inutiliza você e que ele deseja, aliás, inutilizar você e a mim? Quando ele nos paralisa. Quando a gente olha a história de Peter Pan, todo mundo já leu Peter Pan, já assistiu Peter Pan. Peter Pan é um menino que viveu a sua infância numa vida tão boa que ele não quer crescer. E ele então acha uma terra que é perfeita, uma terra que as pessoas não crescem, a terra do nunca cresce, e ele vive lá. E lá tem a fada Sininho, que faz tudo o que ele quer, tira ele das maiores enrascadas, porque Peter Pan, ele não pensa nas consequências, ele é um menino, ele não cresce. O diabo tem colocado síndrome de Peter Pan no meio da igreja, onde as pessoas não crescem. E que jeito, pastor, que cresce? Você só cresce quando você é confrontado. O evangelho de Jesus Cristo, ele mais do que te afagar, mais do que te abraçar, ele te provoca a crescer. Olha para Jesus. Jesus provocava os seus, Jesus provocava os apóstolos para eles crescerem. Quando eles estão reunidos com fome, os apóstolos chegam e dizem: Senhor, despede a multidão, para que eles vão para as vilas e coma. Tem uns restaurantinhos por ali, despede, aqui Senhor, aqui em Mandina tem um restaurante, ali em Casa Verde tem um restaurante, despede o povo. E o Senhor Jesus disse: não, vocês vão dar de comer. Isso é provocar. Quando Jesus manda os seus discípulos: olha, vai indo adiante que depois eu vou com vocês, e lá os discípulos passam por uma grande tempestade, Jesus está provocando um crescimento nos seus discípulos. O evangelho, ele nos provoca, amém? Nos provoca. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim aos filipenses: olha, eu desejava falar com vocês como homens, como grandes, como adultos, mas eu não posso, porque vocês são meninos e necessitam ainda de tomar um leitinho. Isso é o que o diabo quer de nós, que a gente sempre beba o leitinho. Tudo tem uma fase, irmãos, tudo tem uma fase. Se a gente olhar para o crescimento, desenvolvimento de uma criança, tudo tem o seu tempo. A Maria Clara, por exemplo, ela não faz coisas sozinha. Eu forço um pouco ela. Às vezes, hoje, por exemplo, ela caiu, e aí eu falei: olha, levanta. E ela fica lá querendo que alguém vá lá e pegue, e fala: não foi nada e tal. Eu falei: levanta, para provocar nela um crescimento. Mas ela tem a fase dela. Se ela não levantar, eu vou ter que ir lá e levantar. Ela não consegue abrir a geladeira, aliás, consegue, mas ela não tem intenção de pegar e comer. Tudo ela quer. Quando ela era pequenininha, ela gateava, ela comia até besouro. Tudo ela quer. É uma fase. E a gente vai controlando aquilo que ela come. Se você chegar para uma criança e der um brigadeiro para ela, na hora dela almoçar, você acha que ela vai querer comer arroz e feijão? Não vai. Então você precisa gargar isso. Você precisa segurar, controlar. Assim é Deus. Quando uma criança nasce, irmãos, é só alegria, não é? Mas depois, eu acho legal aqueles que estão ansiosos para ter um filho. Eu acho linda essa fase. A pessoa fica empolgada: eu quero tanto. Podia vir 4 de uma vez, pastor. Eu falo: amém, amém. A primeira fase é muito boa, mas depois aquilo vai se tornando cansativo, porque requer, a não ser que você queira criar um índio dentro da sua casa, né? Que ele olha para as pessoas: não fale, não ande, mas todas as fases de crescimento precisam ser provocadas, senão não vai desenvolver. Eu fiz história, mas meu curso foi de licenciatura, então a gente aprende a ser professor, e lá a gente aprende, quando a gente faz curso para ser professor, que a criança precisa ser provocada.
O ambiente escolar não vai ser um ambiente confortável nunca na vida de uma criança. Quando você vê seu filho todo dia acordando e diz, ai, aleluia, vamos para a escola, glória a Deus, desconfie, porque está muito confortável para ele. Provavelmente ele não está aprendendo nada, ele está matando a aula e não está estudando. Quando eu era menino, irmãos, eu não suportava ir para a escola. Eu estudei numa escola antiga. Eu acho que quando o Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, eles foram lá e construíram essa escola. Chamava Luiz Martins, lá em São Paulo. Tradicional, para você ter noção, tinha camisa, calça, short de ginástica, camiseta de ginástica, blusa, tudo com símbolo, brasão. O negócio era rígido. Os professores usavam jaleco. Quando falava que ia para a escola, eu inventava que estava doente. Uma vez o médico, eu não sei, eu acho que ele sacou que eu estava inventando, ele me deu uma injeção, que eu achei que eu ia morrer, né? Porque eu não queria, porque lá eu ia ser provocado. Então o processo de crescimento, ele precisa ser provocado. Lembra lá da parábola da figueira que estava no meio da vinha? Ela não dava fruto, e aí o Senhor disse, não, mas eu vou cavar, eu vou fazer alguma coisa. Pastor, mas eu não preciso crescer, né? É uma cobrança muito grande, né? Hoje nós estamos na moda, os adolescentes estão se sentindo muito cobrados. Não me pega no pé, não pega no meu pé, deixa eu quieto, eu fazer o que eu quero, eu pensar o que eu quero, deixa eu fazer a faculdade que eu quero. Por que a gente não pode ser desse jeito? Por que a gente tem que crescer? Porque senão Jesus arranca e taca no fogo. A árvore, credo pastor, não vou nem conseguir sair desse culto feliz. Mas não é para você sair feliz, é para você sair transformado. A árvore que não dá fruto, ele arranca. Pastor, isso aí, quem que foi o autor do livro que escreveu isso? Deus Pai Todo-Poderoso, está escrito na Bíblia. A árvore que não dá fruto, ele corta e lança no fogo. Quando será isso, pastor? No fim dos tempos. Eu comecei essa semana a contar sobre o juízo final para uma irmã, e ela disse, não vai ser assim. Eu falei, não, eu não estou dizendo o que eu acho, estou dizendo que está na Bíblia. Mas vai ser terrível assim? Vai. Irmão, você imagina, aqueles que foram salvos, que como a Bíblia diz, cresceram na sua salvação, vão estar lá do lado de Cristo, e vai vir, nós não vamos passar pelo julgamento, nós vamos passar só pelo julgamento para receber o galardão. Mas ninguém vai ser exposto, porque Jesus Cristo nos lava pelo sangue do Cordeiro. Mas aqueles que não lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, vão chegar diante de Deus, num trono. Pastor, isso aí é fábula? Não, vai descer desse jeito. É um julgamento. Você já foi em algum tribunal de júri? Fica lá o condenado no cantinho e vem o acusador, e o duro que a defesa não vai poder fazer nada, porque a defesa, Jesus ele é advogado. Pastor, a Damares falou que Jesus é meu advogado. Meu advogado mora lá no céu. Mas ele é advogado enquanto você está aqui na terra. Quando você for para o céu, ele é juiz. Então não tem defesa para você. Aliás, para você, hipoteticamente, nós estamos falando uma pessoa, você aí, né? Não vai ser você vai estar lá com Jesus. E aí, irmãos, a pessoa vai chegar e dizer, ai, que lindo que é aqui, que maravilhoso. Ainda bem, Senhor, que, olha, eu falei do Senhor, eu expulsei demônio, olha, eu expulsei um tanto de demônio na terra, eu fiz isso, eu preguei a palavra, nossa, como eu preguei a palavra. E Jesus vai olhar para ela e dizer, quem é você? A hora que eu falei isso, a irmã disse assim, ai, mas é assim? Eu falei, é. Jesus vai olhar e dizer, quem é você? Eu não te conheço. Não, eu pedi para o Senhor escrever meu nome no livro da vida, não pedi? Marco Feliciano tem uma pregação, o dia do juízo, perfeita. Daí Deus olha para o anjo assim, ei anjo, lembra dos 7 selos? 7 livros. Abre o livro do pecado do corpo. Vê se tem o nome dele lá. Está lá o pecado do corpo. Abre o livro da prostituição. Está lá. O nome dele está em todo o livro. Abre o livro da vida.
Tá aí, anjo? Não tá não? Tá, que eu sei que tá. Não tá. Eu não te conheço. Para o lago de fogo e enxofre. Aí eu disse para a irmã, como seria isso? Embaixo, você já viu aqueles, como que chama embaixo da forca? Como que chama aquilo lá? Eu esqueci o nome. É tipo piso falso o nome. Lá no julgamento vai ter um piso falso. Automático. Não conhece? Abre. E a pessoa cai lá no lago de fogo e enxofre. Claro que a gente que vai estar lá do lado de Cristo, a gente vai dar uma olhadinha assim, para ver como que é lá dentro, que o negócio deve queimar lá. A irmã disse, ai pastor, mas Deus não é malvado. Eu disse, não, mas já está estabelecido. Deus já estabeleceu isso. O amor, irmãos, que a gente contempla hoje, é um amor que tudo faz para o bem. Quando a gente lê na Bíblia sobre amor, a gente não pode tomar a base que nós temos de amor, esse amor que veio de uma origem grega, romana. Deus é amor, claro que Ele te ama, mas Ele também é juiz. E Ele diz que aquele que não dá fruto, arranca e lança no fogo. Pastor, será que vai ser eu? Não, em nome de Jesus, você vai crescer. Mas a gente precisa crescer, desenvolver a salvação. Deus te dá a vida e agora você desenvolve essa vida que Ele te dá. Quando eu nos desenvolvo, uma vez vi uma irmã muito brocochô, nada estava bom, vendo amargurada, e eu fiquei tão irritado com isso. Eu disse assim, olha, se você não reagir, Deus tira a tua vida. Que Deus me mata? Mata, porque Deus não vai dar uma vida para alguém que não vai usar. Irmãos, existe um degrau a ser percorrido, existe uma escada a ser percorrida. Primeira coisa que acontece com a gente é a nossa conversão. A hora que a gente aceita Jesus, não é assim? Primeira coisa que acontece com a gente aceita Jesus. Primeiro passo significativo, a gente aceita Jesus, começa a ser transformado. Aliás, eu disse conversão, mas é o Novo Testamento. Aliás, Novo Testamento é novo nascimento. Primeiro é o novo nascimento. Eu nasci agora. Por que o nascimento não vem na conversão? Porque a conversão ela é processual. Ela é um processo. Uma vez eu vi uma pessoa se converteu, no outro dia ele estava com uma roupa diferenciada, de voto, não falava, escrevia na prancheta, todo mundo falou, meu Deus, esse cara vai para o céu. Não durou muito tempo, porque aquilo não era verdadeiro. Tudo que é radical, diga assim para o irmão do outro lado, para ele não dormir, porque eu fico chateado quando você dorme. Olha assim para a pessoa do outro lado, diga assim para ele ou para ela, quando a coisa é radical demais, desconfia. Eu tenho experiência com Deus para dizer para desconfiar, e tenho experiência pastoral para dizer para vocês desconfiar. Chegar alguém para vocês assim, nossa, eu oro no mínimo 4 horas por dia. Mentira. Radical demais, desconfia. Mas o crescimento deve ser processual, mas não estagnado, senão não cresce. Então, novo nascimento, aí você começa a conversão. No processo de conversão é onde as coisas você precisa escolher. Deus diz, existe 2 caminhos, o da bênção e da maldição. Ele diz assim, aconselhando, escolha o da bênção. Não é Deus que escolhe para você, Ele determina um caminho, mas você pode escolher ou não. Isso se chama livre arbítrio, poder de escolha. Ah, pastor, eu queria que Deus fosse lá, pegasse o meu filho e trouxesse para a igreja. Ele nunca vai fazer isso. Pastor, eu queria que Deus pegasse meu esposo, chacoalhasse ele, desse um saboada nele e trouxesse para a igreja. Deus nunca vai fazer isso. Deus, Ele toca no nosso coração. A Bíblia diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então tudo depende do seu aceite. Ele não vai fazer algo obrigado.
vai depender do seu aceite. Você precisa aceitar. Que jeito que Deus toca no coração? Pelo Evangelho, pregação da palavra, pela evangelização. Amém? Só entendendo uma coisa: a palavra não é o único modo de evangelização. Tem muita gente que diz assim: pastor, mas aqueles lugares que as pessoas estão em um lugar remoto, a Bíblia diz que a natureza revela a glória de Deus. Todo lugar a glória de Deus é revelada. Eu vi isso, irmãos, eu fui testemunha disso. Um irmão, ele converteu sem ninguém pregar para ele. A colheita dele acabou. Imagine você que é da roça, antigamente, você semeava, você acreditava, porque você investia dinheiro naquilo. Veio uma praga, matou tudo. E ele chorando, rendeu aos pés do Senhor. E Deus falou com ele. Ele se converteu no meio do sítio, sem ninguém. É possível. O Evangelho, ele se propaga pela televisão, pelo rádio, por vidas, por sacrifício de vidas. Mas o Evangelho se propaga. Amém? Então, depois, irmãos, desse processo de novo nascimento, de conversão, onde eu vou escolhendo, e não tem jeito. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: não tem jeito, tem que escolher. Eu falei aqui sexta-feira sobre julgo desigual de amizade. Quando você tem amigo de alguém que não anda na mesma fé, no mesmo entendimento que você está em julgo desigual. Existe consequência. Não tem como você andar corretamente com um julgo errado. Vai tropeçar, uma hora vai tropeçar. Pastor, mas então eu tenho que escolher minhas amizades? Aí que entra a sua escolha. Mas precisa escolher. Pastor, não dá para eu ser da igreja e ser do mundo? Não dá. Não tem jeito. Não tem jeito. Passa um carinho aí no ombro do seu irmão e diz assim: está tudo bem. Amém? Não tem jeito, a gente tem que escolher qual caminho a gente vai andar. E o caminho da cruz é um caminho de renúncia. Caminho de renúncia. Um caminho que você está andando e tudo está tudo certo, tudo está dando certo. Meu Deus, você vai chegando assim, as portas vão se abrindo a quilômetros de distância, tudo vai acontecendo. Desconfia. Pastor, mas isso não é vitória? É, mas a Bíblia diz que nós devemos adorar ao Senhor no nosso culto racional. Você tem que entender o que está acontecendo. E para você entender, Deus precisa te ensinar. Aí que entra a diferença do conhecimento e do entendimento. Conhecimento todo mundo tem. O conhecimento, ele vem por meio da informação. Eu vim aqui hoje porque eu quero obter conhecimento da palavra. Mas isso aí você não precisa vir no culto. Você lê a Bíblia. Jô Soares leu a Bíblia muito mais do que muito crente, e está lá falando bobagem, asneira. Ele tem conhecimento, mas o conhecimento sem entendimento não é nada. Que jeito que vem o entendimento? Quando você busca. É o Espírito Santo de Deus que te dá entendimento, revelação daquilo que Deus quer. Por isso, irmãos, que a gente tem que nos preocupar quando a gente está procurando muito regras para seguir, porque regra, ela é conhecimento e não entendimento. Porque o entendimento eu não faço porque não está escrito, ou eu não faço porque está estabelecido. Eu não faço porque eu entendo que eu não devo fazer. Por isso o apóstolo Paulo diz, e não é um aval para fazer o que a gente quer: todas as coisas me são lícitas, nem tudo me convém. Não é um aval para dizer, faça tudo. Não é, porque a graça de Deus, ela não é um julgamento imediato. A lei não, olho por olho, dente por dente. Fez tal, só foi queimado. É assim a lei. A graça não. Quando Raabe, a meretriz, ficou lá no muro de Jerusalém, Jerusalém tinha 2 muros. Geralmente era assim que funcionava: um muro menor e o outro muro maior. Se o exército inimigo conseguisse vencer o primeiro muro, o outro tinha mais dificuldade. Esse muro menor tinha em torno de 2 metros de largura, mas o muro que morava Raabe em cima,
ele era um muro de 9 metros de largura, em média. A distância daqui ali é 10 metros, só para você ter noção, dá para fazer uma casa. Tinha que ter casa e rua para as carruagens passar. Tem muralhas lá na Colômbia, que são grandes, as pessoas moram em cima das muralhas. Era possível fazer isso antes. Mas qual era o sinal que a casa dela não seria destruída? Um cordão escarlate, cordão vermelho. Aquele cordão chamava Tequevá. Esse é o nome dado à misericórdia. A misericórdia é um cordão. A misericórdia é um cordão. Tem começo e tem fim. O que muda a lei, não estou falando aqui agora sobre a redenção, a salvação em Cristo, estou falando agora sobre o processo de Deus, para dizer se você é salvo ou não, é o seu caminhar. O que muda agora é que o julgamento não é na hora, existe um tempo. Deus sempre vai te dar tempo para arrependimento. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Deus, Ele te dá tempo, Ele me dá tempo para nós esperarmos o Espírito Santo falar conosco. Deus, me perdoa. Esse é o Tequevá, esse é o cordão da misericórdia, é o cordão da misericórdia. Mas vai chegar o tempo que esse cordão chega ao fim, e é o final dos dias, será lá no céu, amém? Glória a Deus. Então, depois da nossa conversão, a palavra conversão na Bíblia aparece numa palavra grega metanoia, que é uma mudança radical de rumo. Eu estava andando aqui, então eu começo a andar aqui. Eu já vi alguém dizendo assim: você está andando aqui e de repente você começa a andar ali. Não, não é assim. Você está andando aqui e você vai começando a andar aqui. Você anda aqui, você anda aqui, até o momento que você tem um encontro com Jesus. Você diz: esse caminho que eu quero seguir, é esse caminho que eu quero seguir. Mas você precisa fazer esse trajeto. Pastor, quando Jesus voltar, estiver no meio, lembra lá do piso falso? Eu não te conheço. Mas é misericórdia. A misericórdia está na graça. A graça está na terra. No céu não há graça. No céu é plenitude de graça. Amém? Você está entendendo? Então, depois do processo de conversão, esse processo de conversão, ele requer muitos sinais, inclusive sociais. Aqueles amigos que você jogava baralho, a sua rodinha, que a Bíblia fala da roda dos escarnecedores, não é mais a sua roda. Aqueles seus amigos que você olhava e dizia: nossa, eu queria uma vida dessa, não é mais a sua inspiração. Jesus é a sua única inspiração. Então a mudança, ela também é social. Ela é social. Pastor, eu não estou mudando, está todo mundo achando que eu estou tudo bem, está tudo certo. Eu agrado o mundo, eu agrado a igreja, eu estou agradando todo mundo. Está errado. Deus diz: não tem como você servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou você agrada o outro e desagrada. Não tem jeito. Não tem jeito. Em meu nome vocês serão odiados, perseguidos, tribulados. Em nome do Senhor. Por quê, pastor? Porque tem hora que você tem que botar o seu entendimento. Eu sou uma pessoa que eu gosto da diplomacia. Eu gosto de manter uma boa relação com todo mundo. Mas tem hora que não tem jeito. Esse semestre agora na faculdade, o professor sentou, fez uma roda e disse assim: a gente vai conversar sobre algumas coisas polêmicas. Aborto, relação homoafetiva. Eu falei: pronto, agora não tem jeito. Eu falei: só podia fechar agora com esquerda e direita. Aí nós estava rolando aqui mesmo. Não tem jeito, não é? Nessa hora, eu tive um professor de história, ele é meio doido, Eduardo Martins. Ele disse assim, que ninguém, e isso é o que eu acredito, ninguém está sem posicionamento. Não, aquela pessoa que diz assim: olha,
eu não quero opinar sobre aborto, porque já opinou. E geralmente esse que está, ele é a favor. Porque se ele é contra, ele diz, eu sou contra por isso, pau. E pronto, acabou. É claro que a gente está falando de coisas jurídicas, né? Vieram umas meninas lá dizer assim, não, eu sou a favor, porque isso, porque aquilo. O professor infelizmente, teve que dar uma paulada na cabeça delas, porque no campo da ideia, isso é discutível, mas no campo da lei, no Brasil é proibido o aborto. Pronto, acabou. Pastor, daqui 1 ano, não sei. Pastor, quando a Dilma entrar, não sei. Não vai entrar. Olha, até ouvi um amém. Então, irmãos, mas agora, hoje, é punido o aborto no Brasil. Pastor, eu nunca vi ninguém preso por causa de aborto. Então, mas é punido. Por isso que as pessoas vão para outros lugares. Se alguém pegar, a Polícia Federal pegar alguém vendendo um remedinho abortivo, vai a pessoa que está tomando presa, é a pessoa que vendeu presa. Ah, pastor, mas a condição, eu conheço tudo isso. Fiz 2 vezes sociologia. Pastor, mas a condição social da pessoa. Aí, irmãos, aí é uma questão que a gente discute politicamente falando. Politicamente falando, né? A gente tem que discutir. Ah, pastor, e a propriedade do corpo? Para crente isso não vale. Não é mais eu quem vivo, é Cristo vivendo em mim. A Bíblia diz, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Está na palavra. Então depois dessa escolha que você tem, existe a santificação. A santificação, muito do que as pessoas erram na interpretação dessa palavra, a santificar é não fazer nada de errado, é fazer tudo. Não, santificar é você, cada vez, você se tornar mais parecido com Jesus. Logo, é não fazer essas coisas. Logo, é não você pecar. Mas é você lavando a sua vida. A cada dia você vai melhorando. Melhorando. Por isso que a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Aquela pessoa que lava a camisa branca só no sabão e quer ver se colocar na que boa, a camisa ela começa a ficar branca num dia, mas depois ela vai amarelando, 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 amarelando. Depois o Gabriel vai cortar isso que eu vou falar aqui, porque isso é propaganda e eu não recebo para falar. Aí a pessoa vai lá e compra o Vanish. Ela pega aquela camisa amarela, dá um banho de Vanish, Poder O2, Omo tira manchas. Você pode entrar em contato com essas empresas também para a gente. E aí, você lava, você fala assim, nossa, vai sair daquele jeito branca. Não vai, porque é um processo. Você lava hoje, lava amanhã. Se o tira-manchas for bom, você vai ter a camisa. Se ele for ruim, você perde a camisa, que ela fura. Você vai alvejando, alveja, passa um sabão de álcool, coloca numa bacia de alumínio, coloca em cima da grama, no meio do sol, do meio-dia, que lá vai dar uma fervida. Era assim que antigamente que fazia com as roupas. Passava anil. Esse anil agora eu fui lá longe. Passava anil. A minha avó passava anil e depois engomava. Colocava 2 colherzinhas de maisena, colocava a roupa lá, depois ferro, engomava. Naquela época que era roupa, né? Amarelou, hoje em dia joga fora, né? Mas é um processo, requer um tempo. Eu não mergulho no rio de Deus. Por que eu não posso mergulhar no rio de Deus de cabeça? Porque senão eu afogo. Lembra lá do profeta Ezequiel? E coloquei e águas que veio nos arteiros. E eu fui entrando e o anjo mediu águas que veio nos joelhos. E eu veio e o anjo mediu águas que veio nos lombos. É um processo. Você vai mergulhando no rio de Deus. Vai mergulhando. Mas tudo isso que eu estou falando aqui é processual. Você precisa crescer. O problema, irmãos, é que a gente chega aqui no novo nascimento e fica igual sabiá com fome, abrindo a bocona, querendo comer de Deus. Chega uma hora que Deus vai dando, aí chega uma hora que Deus olha para vocês e diz assim, vai. É isso que nós precisamos entender.
Amém? Crescer na graça e no conhecimento. Graça fala do sobrenatural, conhecimento fala do racional. Pastor, eu só estou crescendo no redemoinho de Deus. Só no labachúria para cá, e eu estou voando. O que você entende de Deus? É Espírito Santo. Sabe aquela pessoa que você não sabe responder nada? Tudo joga para o Espírito Santo. O que está acontecendo? Espírito Santo. Espírito Santo. Não é só nisso que você tem que crescer. Você tem que crescer também naquilo que é real. Entender. Chegou uma época na minha vida, acho que era o diabo que queria comprovar o meu ministério. O que veio de gente na minha casa, batendo na minha porta, vai testemunho de Jeová, Adventista sétimo dia, tudo. E eu falava assim: não, eu sou crente, eu sou da Presbiteriana Renovada. A pessoa diz: não, mas não importa, vamos falar da Bíblia. E vinha com heresia para minha cabeça. E eu disse para o meu pastor: eu quero fazer um curso de apologética bíblica. Me ajuda, eu quero rebater esse povo. Eu quero rebater esse povo. Eu fiz um curso e fui aprender. Hoje, se alguém vier, eu já briguei com quase tudo os adventistas dessa cidade que eu conheci. Mas é uma briga boa. Uma briga boa. Tem um irmão aí de uma empresa de roupa, eu vou lá e nós ficamos meia hora falando de Bíblia. E ele puxa de lá, eu puxo de cá e fico lá. Mas pastor, isso não importa. Aí vem aqueles crentes, né, que é muito espiritual, e diz assim: pastor, a Bíblia diz que a gente não pode entrar nesses assuntos. Isso é conversa para quem não tem condições de entrar no assunto. Isso é conversa, porque ele sabe que se ele entrar, ele não sai. Se alguém chegar para ele e dizer assim: me fala sobre dízimo, porque dízimo não está no Novo Testamento, ele diz e não sai do lugar. Você tem que crescer no conhecimento. Você tem que entender. Como você está seguindo um Deus que você não entende? Pastor, eu quero entender a Bíblia, pastor, mas eu não entendo, que é um texto difícil e eu não consigo. Então, primeiro você precisa conhecer a Bíblia. Depois que você conhece, você começa a entender. Leia uma vez, lê duas. Você vai lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Teve uma vez que nós estávamos num curso de teologia. Aí uma pessoa, o pastor pediu para ela ler um texto. Ela estava tão acostumada com a doutrina católica que ela lia o texto já na versão católica. E o pastor diz: lê de novo, e ela lia na versão católica. E ele diz: lê de novo, e ela lia na versão católica. Ele disse: irmã, não está escrito isso aí. Aí ela foi ler: é mesmo, não está escrito. A gente já automaticamente, nosso cérebro já vai dizendo para a gente o que a gente quer ouvir. Pastor, eu tenho entendimento da palavra. Nossa, como eu amo o Salmo 23. Como eu amo o Salmo 91. Como eu amo aquela hora que o Senhor diz que nós temos Ele por amor, que Ele é a nosso guarda, é a nossa proteção. Isso aí é conhecimento. Você vai se aprofundando, você vai vendo que Deus precisa te podar, cortar as suas arestas, precisa mexer com você, precisa te confrontar. Eu li aqui esses dias, Jesus pegou para Pedro: Pedro, o diabo está querendo te pegar, e eu roguei por você, viu? Eu estou na brecha por você. Você se converte e ajuda os seus irmãos a se converter, porque senão eles não vão aguentar. Tem hora que Deus dá uma chacoalhada em você, Deus dá uma chacoalhada em mim, para nos ensinar muitas coisas. Amém? Para nos ensinar muitas coisas. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de permissividade terrível, terrível, que a gente tem que despertar. A Bíblia diz assim: desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Nós precisamos voltar a ser iluminados pela palavra de Deus. O Davi diz assim: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. Nós precisamos ser iluminados pela palavra de Deus, porque senão a gente dorme. Se você começar a ficar no ambiente escuro, você vai dormir. Você precisa ser luz, trazer a luz de Deus para a tua vida. Irmãos, toma cuidado com as permissividades. Lembra da historinha do papagaio? A única frase que o papagaio aprendeu a dizer é: não tem importância, não tem perigo. Veio um gato,
dona do papagaio lá na cozinha, e o gato olhou para o papagaio, gaiola aberta, e o papagaio, não tem importância, tem perigo, e o gato subiu em cima da mesa, o papagaio, não tem importância, não tem perigo, querendo chamar a dona, mas a única frase que ele sabia, não tem importância, não tem perigo. E o gato põe a mão dentro da gaiola, e ele, não tem importância, não tem perigo. E ele, o gato pega e começa a comer ele, não tem importância, não tem perigo. Ah, pastor, isso aqui não tem importância, não tem perigo. Eu não desvio da minha fé de jeito nenhum. Sabe quando você percebe que você desviou? Quando você já desviou, quando você já saiu fora, quando você já empinou a carriola, aí que você vai ter noção de aquilo que aconteceu. Amém, querido? Então não, cuidado. Surgiu uma polêmica, eu falei aqui sexta-feira, na Netflix. Eu fiquei horrorizado de ver pastor dizendo, gente, não é nada. Não é nada. Se não é nada, então vai falar de Maomé. Eu queria tanto que esse povo da Netflix fosse lá falar de Maomé. Vai lá em Israel. A Bíblia diz assim, orai pela paz de Israel, mas o povo que é de guerra, viu? Os melhores fuzil está lá em Israel. Vai lá caçoar de Yahvé, vai lá tirar sarro de Yahvé. Sabe por que fala, tira sarro de Jesus aqui? Porque a permissividade toma conta. A gente olha lá, misericórdia, está amarrado. Aí quando chega a noite a gente está lá na Netflix. Pastor, qual é o seu posicionamento com isso? Racha com a Netflix. Ai, pastor, mas é que aí vem as desculpas. A gente tem que tomar cuidado. Agora o que eu vou falar não é bíblico não, é livro. Foucault fala de o discurso autorizado. É bonito falar, eu não assisto Rede Globo. Faz muitos anos que a Rede Globo não entra na minha casa. O que você assiste? Record. Meu Deus. Meu Deus. Tem tanta coisa que eu podia falar aqui, mas eu não posso, porque isso aqui é filmado. Fiquei sabendo de líderes de igreja que proíbe pastores de ter filho, obrigam vasectomia. Quem falou isso para mim foi um pastor. Obriga a pastor a fazer vasectomia para não correr o risco da liderança da igreja ter que pagar um salário melhor. Então a gente não pode só falar aquilo que está na modinha. Até porque hoje a televisão já é comprovado, essa televisão é uma mídia secundária. Pessoas veem muito mais coisas na internet do que na televisão. Pode ver, cadê os canais evangélicos que tinha na televisão? Acabou, estão tudo no YouTube. Você coloca lá a pregação, está lá no YouTube. Você acompanha. Então você tem que aprender a filtrar, tirar, limpar. As más conversações corrompem o bom costume. O que a Bíblia está querendo dizer com isso? É só sobre conversa? Não. Tudo aquilo que você começa a se envolver vai te corromper. Vai te corromper. Amém, querido? Então a gente tem que ser radical. Num tempo de permissividade, a igreja de Jesus precisa ser radical. Por que a gente vai ser radical? Porque a gente quer crescer. Existe um lugar que a gente vai chegar. Sabe o que eu percebo, irmãos? Para encerrar, a última ideia aqui é que a gente está num estágio de zumbi. Teve uma revelação, se eu não me engano foi 3 anos atrás. Aquilo marcou a minha pastora. Um homem teve uma revelação do arrebatamento. Aliás, do arrebatamento não, do fim dos tempos. E lá no fim dos tempos, eu consigo ver a revelação dele. Foi tão impactante para mim,
que eu consegui ver a figura da igreja. E apareceu uma velha, no fim dos tempos, esmolando. Eu quero uma moedinha. E cai uma moeda na mão dela, e ela abraça aquela moeda e sai correndo com a moedinha de ouro. E aí na revelação, esse irmão, ele diz assim para Deus: Deus, quem é? Ele diz: é a igreja. A igreja, irmãos, ela não pode ser gananciosa. A igreja tem que querer mudança, e isso a qualquer custo. Eu preciso mudar a qualquer custo, ainda que eu for perder, ainda que eu vá perder, ainda que eu vá. A Bíblia diz assim, Jesus diz assim: olha, quem quer ganhar a sua vida, perdê-la. É bíblico. Eu não estou dizendo que viver com Jesus é penitência, é sofrimento, é mendigância. Pelo contrário, viver com Deus é filho do rei. Viver na dependência do Espírito Santo é comer o melhor dessa terra. Mas isso não pode ser a nossa busca, irmão. Isso não pode ser o nosso interesse. Pois a Bíblia diz: aonde está o teu tesouro, lá está o teu coração. Eu preciso gastar tempo mais com Jesus do que com Netflix, porque isso está me distraindo, está me tirando do centro das coisas. A gente não consegue orar 15 minutos, já está pedindo arrego. Falta palavras, falta diálogo. Sabe aquele teu amigo de infância? Eu tenho um amigo, o Henrique. Eu converso com ele horas, e a gente ri, e conversa. Por que a gente fica assim? E eu fico, às vezes, 1 ano sem falar com ele. 1 ano. É uma amizade tão sólida. Fica 1 ano. Mas quando a gente conversa, não fica aquela coisa: vai chover, né? Não, a coisa flui. Pastor, a minha oração não está fluindo, porque você precisa ter mais intimidade. Pastor, ler a Bíblia para mim está muito maçante, então você precisa ter intimidade. Eu estou estudando esses dias sobre paternidade espiritual. E eu cheguei aqui na igreja, era umas 2h10, eu deixei a pastora lá na UAB 2 horas, cheguei aqui na igreja 2h10. Eu falei: eu tenho que pegar a Maria Clara 4 horas, eu vou ficar aqui estudando sobre paternidade até umas 3 horas, eu tenho outras coisas para fazer. De repente eu estou estudando, meditando na palavra, chorando com Deus, sendo curado da minha paternidade. E aí eu olho que o meu relógio começou, era 4 horas, eu tinha que sair correndo. É possível a gente se entregar em Deus, na palavra. E aí a gente fica como Paulo, olha para trás e: meu Deus, eu não acredito que eu ficava chateado com isso. Aquilo que eu tinha por lucro era lixo. Mas a gente precisa descobrir essa vida em Deus. Amém, querido? Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: a gente precisa nos aprofundar em Deus. Diga assim para ele ou para ela, diga assim: nós precisamos mergulhar no rio de Deus. Vamos colocar de pé. Eu não estou vinculado, a minha ministração, a minha pregação não está vinculada com filosofias humanas. Eu me comprometi com Deus. Eu já contei esse testemunho para os irmãos, né? Que eu estava querendo desistir. E aí eu estava numa loja vendo vaso sanitário, e Deus mandou um profeta de outro lugar, de outra região, e falou comigo, disse: não pare. Eu até fiquei meio chateado, eu estava com a minha mãe, eu falei: meu Deus, já vem o mendigo. Ele veio com um saco nas costas, barbudo, cabeludo. Eu disse: ele vai pedir, mãe. E eu tenho um negócio com bêbado. Meu pai foi bêbado, então eu não gosto de cheiro de pinga, não gosto disso. Eu disse: lá vem um bêbado, mãe. Nossa, a gente está aqui vendo vaso sanitário. A loja estava fechada. Foi aqui na Construmar. E ele olhou para mim e disse assim: não pare de pregar a verdade. Irmãos, a minha perna já nem sentia o joelho mais.
Minha mãe regalou o olho. Eu tinha comentado com ela: isso, continue pregando a palavra da verdade. E eu tenho esse compromisso com Deus. Pastor, eu queria tanto ouvir sobre vitória. Irmãos, a vitória, ela vem antes de tudo isso que eu estou falando aqui. Não dá para a gente atropelar as coisas. Deus é Deus de vitória? É. Deus é Deus de prosperidade? É. Eu creio, isso não precisa nem de palavra de dúvida. Eu creio que nessa igreja se levantará pessoas riquíssimas. Eu creio. A igreja Nova Andradina, na comunidade Nova Andradina, é uma bebê. Ela tem 12 anos, vai fazer 12 anos o ano que vem. 12 anos. Se levantará muito empresário aqui nessa igreja, riquíssimos, quiçá milionários. Mas eu preciso ensinar aquilo que o Espírito Santo mandou ensinar. Amém? É muito bom a gente viver uma vida com Deus. É maravilhoso. A gente precisa descobrir esse lugar. Amém? Baixa a tua cabeça. Senhor, como é bom ouvir a tua voz. Como é bom, Senhor, ouvir a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor traga a confirmação dessa palavra. Às vezes, Senhor, nós saímos daqui desse culto mexidos, mas é isso mesmo que nós queremos. Nós queremos que o Senhor mexa com a gente, que o Senhor venha, Senhor, mexa, abale os nossos alicerces, em nome de Jesus. Nós queremos viver uma vida, Senhor, real. A tua palavra diz que nós devemos desejar o leite genuíno. Nós não queremos, Senhor, uma complementação alimentar. Nós queremos viver, Senhor, nos alimentando, Senhor, do leite genuíno, aonde nós podemos crescer de graça em graça, Senhor, aonde nós podemos, Senhor, entender aquilo que nós estamos vivendo no Senhor. Não algo, Senhor, irracional, mas algo real no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Eu vou orar agora, irmãos, para aqueles que vão dizimar, ofertar. Colocaram a rodinha aí agora, né? Facilitou para você. Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção agora, pela vida daquele irmão que vai dizimar, que vai ofertar. Derrama da tua bênção, derrama da tua graça, multiplique, Senhor, que o teu filho tenha uma colheita extraordinária, em nome de Jesus. Pai, aquele teu filho que está dizimando nessa noite, ou aquele que é dizimista está aqui nessa noite, ele está fazendo porque ele entende. E eu te peço, Senhor, que o Senhor derrame a tua unção nesse entendimento, que teu filho receba, Senhor, da tua fidelidade por esse entendimento. Derrama, Senhor, a tua prosperidade, dá a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Sai do teu lugar, coloque aqui no gasofilaço a sua oferta, o seu dízimo, e depois nós vamos orar encerrando. Amém. Dê a mão para a pessoa que está do teu lado. Quem ainda não adquiriu sua caneca, tem caneca ali. Quanto que é mesmo? Esqueci já. R$10, né? Então quem quiser caneca dos 12 anos, a gente comemora em junho do ano que vem. Inclusive nós estamos planejando aí, como 12 é um número de vitória, a gente está querendo fazer uma festa. Chamar um homem de Deus aí que a gente está orando. Vamos ver o que Deus confirma aí com a gente, para a gente fazer uma festa de 3 dias aqui na igreja, de aniversário pelos 12 anos, né? Pensa nos 12 anos, que não foi fácil, fundar a igreja. É muito fácil você pegar, irmãos, e vir para uma igreja que já está formada, é muito gostoso, você chega, está tudo certo. Eu cheguei aqui do zero,
Do zero. Eu louvo a Deus pela experiência que o Senhor tem me proporcionado aqui. Amém? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado por este culto. Derrama do teu poder, derrama da tua graça, derrama da tua porção na vida dos teus filhos. Eu declaro, Senhor, sobre a vida dos teus filhos uma semana de vitória, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Senhor, eu tenho declarado esses dias, o ano ainda não acabou. Nós estamos, Senhor, esperando um milagre ainda. O Senhor é Deus de milagres. Opera um milagre na vida do teu povo. Opera um milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Derrama, Senhor, o teu poder. Derrama, Senhor, da tua unção, da tua graça, em nome de Jesus. Eu declaro os teus filhos, Senhor, abençoados, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Natal você passa com a sua família, mas Ano Novo aqui na igreja. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Está encerrado. Cumprimente o irmão, a irmã com a paz do Senhor.